Para quem não puder assistir agora, assista depois ou também queira revisar. Como que funciona a perspectiva da eletroquímica? Primeiro, a eletroquímica ela se divide entre o modo espontâneo, também conhecido como pilha. O que acontece? As reações químicas, elas geram potencial elétrico. Então eu formo o quê? Energia. Agora também existe o não espontâneo, que seria o inverso, onde é necessário a adição de energia, então vai acontecer o consumo de energia para eu ter a minha reação química. Espera aí. Já eu ia espirrar. Quando falamos de todos esses pontos entre pilha e eletrólise, antes é necessário entendermos potencial eletroquímico. Como que funciona? O potencial eletroquímico ele mede a tendência que a espécie tem de sofrer reações de oxidação ou redução. Um pré-requisito para a compreensão de eletroquímica é entender a perspectiva de oxidação e redução, beleza? Como que funciona? Deixa eu abrir aqui pra gente uma coisinha pra gente trabalhar. Quando falamos redução... Nossa, ficou horrível. E quando falamos oxidação. Redução e oxidação. Ambos são relações, parâmetros voltadas ao NOx. O que é NOx? Número de oxidação, ok? Quando falamos redução, é simplesmente quando ocorre a diminuição do NOx. Quando falamos oxidação, é justamente quando ocorre o aumento do NOx. Rodrigo, mas onde que eu vou ver diminuição do NOx e aumento do NOx? Ao longo da minha reação química. Ao longo da reação química. Mas por que que um NOx diminui e por que que um NOx aumenta? É tudo por conta da perca ou ganho de elétrons. Quando uma substância perde elétrons, ela perde aquilo que é negativo. Então, justamente, ela vai ter o quê? Um número oxidativo maior. Então, justamente, quando eu aumento o NOx, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Ocorre a perda de elétrons. Enquanto quem diminui o NOx, ocorre o quê? O ganho de elétrons. Então, em um lado ganha elétrons, outro lado perde. Um lado diminui o NOx, outro lado aumenta o NOx. É tudo referência de oposto. Também tem outros nomes que precisamos destacar. Quem ganha elétrons é porque alguém perdeu. Quem perde elétrons é para alguém ganhar. Então perceba que o meu ponto de vista é sempre pensando no outro também. Por isso que existe a perspectiva do agente. O que é o agente? Agente é aquele que causa uma ação. Quem reduz é porque alguém oxidou, ou ele está oxidando alguém. Então, quem reduz, ele pode ser chamado de agente oxidante. É o agente oposto. Enquanto quem oxida é chamado de agente redutor. É sempre assim, ok? Quem oxida, quem oxida, agente redutor. Quem reduz, agente oxidante. É sempre a perspectiva do oposto. Lembra disso? Por quê? Porque quando eu tenho uma ação, eu estou causando uma ação contrária no outro. Lembre-se, agente é aquele que causa a ação. Beleza? Só até aqui. Daqui a pouco vamos entrar na perspectiva de cátodo, ânodo e polos, tá? Até lá, vamos focar na parte inicial, que é potencial eletroquímico. E esse dado, ele é em volts, fechou? Ele pode ser fornecido como potenciais de redução, ou também pode ser fornecido como potenciais de oxidação. Mas para a prova de vocês, o mais comum é trazer apenas potenciais de redução, ok? Rodrigo, mas e se minha prova de um vestibular tradicional trouxer de oxidação? Inverte ele. Afinal, oxidação é o quê? É o inverso da redução. E redução é o inverso da oxidação. Então, por exemplo, aqui,
Aqui eu tenho prata, certo? Prata, aqui a prata, bonitinha. O seu potencial de redução é 0,8. Redução por quê? Porque ele está ganhando elétrons. Olha como é que o elétron está no meu reagente. Olha aqui que bonitinho. Meu elétron está no meu reagente. Esse é o potencial de redução por quê? Porque eu sou positivo e estou indo para zero. Positivo para zero, eu estou diminuindo meu NOx. Então é uma redução. Por isso que o potencial destacado é o de redução. Reduzindo o NOx, perfeito. Agora, potencial de oxidação. Eu estou indo de 0 para mais 2. Eu estou aumentando o NOx. Quando eu aumento o NOx, eu sofro uma oxidação. Por quê? Porque ocorre perda de elétrons. Os meus elétrons estão no meu produto. Perceba que o potencial de oxidação do zinco é 0,76 volts, liberando elétrons. Então, a perspectiva inicial é você observar quem oxida e quem reduz. Rodrigo, mas e se a questão trouxer dois potenciais de redução? Quer dizer que os dois estão reduzindo? Não. Você vai olhar aquele que tem o maior potencial. Como assim? Caso muito comum que acontece. Uma célula formada por cobre, mais 2 elétrons, formando cobre zero. O potencial de redução é mais 0,34 volts. Zinco, mais 2 elétrons, formando zinco zero. O potencial de redução é menos 0,74 volts. Eu ter dois potenciais de redução não quer dizer que as duas vão reduzir. Se eu conecto cobre com zinco, vou mostrar como é que isso vai acontecer. Você tem que ter uma perspectiva inicial, que é quem vai reduzir. Quem que vai reduzir? Aquele que tiver maior potencial de redução. Ou seja, aquele que tiver maior força de redução. Entre os dois, eu posso destacar que o cobre vai reduzir. Então, o zinco vai fazer o quê? Oxidar. Rodrigo, mas aqui é a minha redução. Aqui é a minha redução. Mas é só você fazer o oposto. Se ele vai oxidar, ele vai ocasionar o seu oposto. Qual que é o oposto? É falar que o zinco vai passar de 0 para zinco mais 2 elétrons, tá? E outra coisinha, não é 0,74, é 0,76, tá? O valor, lembrei agora. Ou do zinco oxidando. 0,76, tudo bem? Mas o João já falou que dava 1,08, tá perfeito. Se fosse 0,74, tá? Eu que errei o dado. Aí vamos lá. O Leandro perguntou: se inverter fica 0,74 menos. Ah, tá. 0,76 e menos 0,34, aí acha o potencial de oxidação perfeito. Quando eu achar o potencial de oxidação, é só inverter o sinal, na verdade. É só inverter o sinal. Por exemplo, o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Mas se uma questão cobrar ou trouxer a perspectiva do de oxidação, é só inverter o sinal. Fica menos 0,34. O do zinco, o de redução é menos 0,76. O de oxidação seria mais 0,76. Tanto é que no slide, quando eu estava explicando, tem aqui, ó. O de oxidação, mais 0,76, beleza? Mas que nem eu falei, não traga dois potenciais distintos. Nunca trabalhe com um de redução e um de oxidação. Não, traga para o mesmo parâmetro, beleza? Para você comparar. Mas da onde que saíram esses potenciais? A partir de uma referência. Tudo, em específico, é de acordo com uma referência, um ponto referencial. Uma vez, em alguma época do ano, alguém chegou e falou: essa distância equivale a 1 metro. Então foi padronizado o metro. 1 quilo. Foi padronizado 1 quilo. No caso dos eletrodos, foi pego
o eletrodo de hidrogênio e foi idealizado. Ele irá valer 0. E todos aqueles potenciais que descobrimos a partir do eletrodo de hidrogênio terá o seu valor tabelado. Então, quando falarmos de eletrodo padrão de hidrogênio, ele sempre vale quanto? 0 volts, beleza? E todos aqueles que encontrarmos a partir dele será tabelado. Rodrigo, eu preciso decorar a variação a partir dele. Eu preciso decorar algum potencial? Não. Você não precisa. As questões vão trazer os potenciais, beleza? As questões vão trazer os potenciais. Aqui, no caso, um eletrodo de hidrogênio, né? Aqui é a platina, como o meu eletrodo, na verdade, mas porque é inerte. Mas eu tenho o gás hidrogênio ali impactando. Ele, quando sofre a sua redução, foi observado que ele possuía o quê? 0. No caso, nem foi observado, mas foi idealizado. Exemplo. Se eu tenho um eletrodo padrão de hidrogênio e zinco, foi observado que, se o eletrodo de hidrogênio é 0, o valor que acusar no meu voltímetro ou no meu multímetro será o do zinco. Essa que é a ideia por trás, ok? Como que eu calculo um potencial? É simplesmente o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Então, como é que ficaria? Cátodo e ânodo. Aí vamos aprimorar o nosso vocabulário. Cátodo é quem reduz. Então, quem reduz é o meu cátodo. Ânodo é quem oxida. Beleza? Então, cátodo é quem reduz, ânodo é quem oxida. Vamos aprimorar mais o nosso vocabulário. Ânodo é polo negativo. Cátodo é polo positivo. Rodrigo, são muitos nomes, muitas informações. Faz o seguinte, tem um macete bacana que é você pensar no pão. Por que pão? Por que pão? Na pilha, o ânodo, ele é negativo. Onde ocorre a oxidação. Pronto. Se você grava aqui na pilha, o ânodo é negativo e nele acontece a oxidação, você já subentende que o cátodo é positivo e nele ocorre a redução. Tem outros macetes, por exemplo, vogal com vogal, consoante com consoante. Que no caso, o cátodo reduz, o ânodo oxida. Uma professora minha de Analítica 3, ela amava o Roberto Carlos. Quando ela explicava pilha, ela falava Roberto Carlos. Roberto Carlos. Então, por exemplo, também dá certo? Dá certo. Rodrigo, por que na pilha? Porque isso aqui é apenas nas reações espontâneas. Na eletrólise, que vamos ver posteriormente, não é válida, tudo bem? Porque na eletrólise, os polos são inversos. Os polos serão invertidos, tudo bem? Essa ideia aqui de pão é apenas na pilha, tranquilo? Como é que eu calculo a diferença de potencial, que é a famosa DDP? É simplesmente o potencial de redução do meu cátodo menos o potencial de redução do meu ânodo. Ou você pode utilizar um outro método, que é o quê? A DDP é igual ao maior potencial menos o menor potencial. Rodrigo, mas por que esse método? Porque o maior potencial é aquele que reduz, e quem reduz é o cátodo. E o menor é aquele que oxida, e quem oxida é o ânodo. Então você também pode utilizar o quê? Maior menos menor. Pronto. Pega o maior menos o menor, matou ali. Beleza? É uma outra forma de você distinguir. Ó, o João aprendeu redução mais de oxidação. Também dá certo. Existe esse em algumas apostilas que é DDP é igual o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Aí tu pensa, poxa, mas eu não sei o de oxidação. É o inverso.
Por que que esse daqui é menos? Porque eu estou invertendo o potencial do ânodo. Invertendo o potencial de quem oxida. Então, por isso que aqui, nesse outro método, é mais o potencial de oxidação. Independente, qualquer um que você utilizar, vai dar certo o seu cálculo, beleza? Naquele caso ali do slide, que no caso era a perspectiva da pilha, né? Como que fica essa brincadeira? Seria o potencial padrão do hidrogênio, porque ele está ganhando os elétrons, menos o potencial padrão do zinco. Como foi observado que o potencial, que a diferença de potencial é 0,76, e foi idealizado que o potencial padrão do hidrogênio é zero, então foi determinado que o potencial do zinco é quanto? O seu potencial de oxidação ou potencial de redução, desculpa, é menos 0,76 volts. Novamente, você não precisa gravar os potenciais, as questões vão trazer. Mas por que é importante saber os potenciais ou interpretar? Porque observa o seguinte: se eu tenho cobre e zinco, que nem a gente falou, e tem uma pilha, uma célula, vou mostrar para vocês como é que funciona uma célula. Se eu tenho aqui, por exemplo, um recipiente, meu Deus, esse recipiente que ficou horrível. Pera, eu tive uma ideia. Tive uma ideia mais fácil. Um minutinho. Só pegar aqui a imagem. Pronto. Um segundo. Pronto. E a outra do lado. Agora sim. Aqui. Pronto. Quando falamos na perspectiva... Quando falamos na perspectiva de uma pilha, por exemplo, olha o que a gente pode fazer. Digamos que aqui eu tenho uma solução. E digamos que aqui do outro lado eu tenho outra solução. Digamos que aqui eu tenho um eletrodo de zinco. E digamos que aqui do outro lado eu tenho um eletrodo de cobre. Cobre 0 e zinco 0. Digamos que eles estão ligados por um fio condutor. E no meio desse fio condutor tem um voltímetro ou um multímetro. Quando eu interligo zinco e cobre, eles vão competir. Eles vão competir. Como assim? Eu sei que o potencial do zinco, o potencial de redução do meu zinco, tá faltando só isso que eu vou falar daqui a pouco. Perfeito, João. Vou colocar a ponte salina. Vou colocar assim primeiro. O zinco, quando ele se reduz, se transformando em zinco zero, ele tem o potencial de redução, que nem a gente falou anteriormente, menos 0,76 volts, certo? O cobre, quando ele sofre a sua redução para cobre zero, ele tem um potencial de quanto? Mais 0,34 volts. Vou pegar esse exemplo aqui porque é um dos que mais caem em questões, ok? Se eu for comparar os dois, o potencial do cobre é maior. Se o potencial do cobre é maior, ele quem vai reduzir. E aí já sabemos que redução é o quê? Ganho de elétrons. Então, simplesmente, é a mesma coisa que eu falar que o zinco ele vai perder elétrons. Esses elétrons serão transferidos a partir do meu fio condutor, certo? Até o meu cobre. É isso que vai acontecer. Mas eu quero que vocês interpretem além. Por exemplo, o zinco, ele não vai estar ganhando elétrons, ele vai estar
perdendo elétrons, perdendo elétrons, perdendo elétrons. Mas como é que eu vou demonstrar isso? Na minha solução, eu vou ter, por exemplo, íons de zinco, íons de zinco, íons de zinco. Na minha outra solução, eu vou ter o quê? Íons de cobre, íons de cobre, íons de cobre, íons de cobre. Mas eu não vou ter apenas íons positivos, não vou ter apenas cátions. Posso ter também o quê? Os ânions. Vou destacar de azul, de verde. Digamos que aqui é sulfatos. Digamos que eu tenho sulfatos. Vou ter sulfatos. E aqui, digamos que eu também tenha sulfatos. Digamos que sejam 2 sais de sulfatos. O que vai acontecer? Para eu perder elétrons, o zinco 0, ele vai fazer o quê? Ele vai passar para zinco mais 2. Porque ele vai estar perdendo 2 elétrons. Rodrigo, então o que vai acontecer? Eu vou de metal para a solução. Por quê? Porque eu vou de 0 para mais 2. Então, eu vou de metal para solução, metal para solução. Então, perceba que eu vou deixar de ser metal. Vou deixar de ser metal 0. Então, simplesmente, essa minha placa, ao longo do tempo, vai apresentar uma corrosão. Então, você vai assemelhar que o lado que oxida vai ocorrer o quê? Perda de massa. Sempre. Perda de massa. Beleza? Porque aí os meus elétrons estão liberados. Os elétrons vão, passam pelo voltímetro, chegam no cobre. Esse meu cobre 0, ele já está reduzido. Ele já está reduzido. Mas ele vai conduzir os elétrons para a solução. Aí que vai acontecer, o cobre mais 2 vai ganhar os elétrons e se tornar cobre 0. Então, idealiza comigo. Eu vou de íon virar metal. Íon virar metal. Íon virar metal. Eu vou formar metal 0. Então, aqui, neste outro lado, como ocorre a minha redução, vai acontecer o quê? Aumento de massa. Então, o outro lado vai ocorrer o aumento de massa, enquanto onde oxida ocorre a redução da massa. Fechou? Mas tudo isso ocorre a partir de uma ponte salina também. Eu preciso ter a ponte salina. Por quê? A ponte salina, ela fecha o meu sistema. Ela simplesmente traz um equilíbrio iônico no meu sistema. Rodrigo, mas por que equilíbrio iônico? Como assim? Como é que isso funciona? Ponte salina, no caso eu tenho sal. Digamos aqui, iodeto de potássio. O meu lado esquerdo, que é o lado que oxida, certo? É o lado que oxida. Eu estou indo de 0 para mais 2. 0 para mais 2, certo? O meu íon cátion, eu estou formando muitos íons cátions. E eles estão indo para a solução. É a mesma coisa que dizer que minha solução vai ficar carregada muito o quê? Muito positivamente. Muito positivamente. Minha solução vai ficar muito positiva, a solução. Então, o que vai acontecer? O íon negativo, que nesse caso aqui é o iodo, ele vai vir para equilibrar a solução. Prof, o zinco 0 vai ser liberado como cátion para a solução? Não é que o zinco 0 vai ser liberado, ele vai se transformar em zinco mais 2, e aí o zinco mais 2 será liberado para a solução. Sacou a ideia? Não é o zinco 0, eu vou deixar de ser zinco 0, mas boa pergunta. O zinco 0 vai se transformar em zinco mais 2, liberando 2 elétrons, então o zinco mais 2 será liberado para a solução. Aí que vem a ideia. Essa minha solução iria ficar muito positiva, muito positiva, muito positiva. Então, o íon negativo, que no caso é o meu ânion iodo, vai vir para equilibrar a solução. Enquanto do outro lado, perceba que eu vou de cobre mais 2 para 0, cobre mais 2 para 0, cobre mais 2 para 0. Essa minha solução iria ficar muito negativa. Por quê? Porque os meus positivos estão indo embora. Vai sobrar só os negativos. Então, aí que entra o que? O meu
potássio, que é o íon positivo para equilibrar a solução. Beleza? Então, função da ponte salina, trazer um equilíbrio iônico na minha solução. Ok? Também podemos destacar que o zinco, pelo fato de oxidar, ele é o polo quê? Negativo. Então, esse aqui é um polo negativo e o outro lado é um polo positivo. Como que você pode também determinar a DDP? DDP é igual o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Então, fica 0,34 menos, certo? O menos 0,76. Então, a DDP fica quanto? 1,1 volt. Cuidado com uma coisa. Sempre que minha DDP for positiva, isso aqui indica um processo espontâneo. Sempre. Sempre que minha DDP for positiva, indica um processo espontâneo. Então, isso aqui está ocorrendo de forma natural. Ok? Sempre nessa ideia. Um lado perde elétrons, o outro lado ganha. Um lado é o polo negativo, o outro lado é o polo positivo e assim por diante. Esse é o esquema de uma pilha, também conhecido como pilha de Daniel. Nessa parte em específico, alguém ficou com alguma dúvida? Posso avançar no slide? Rodrigo, se a DDP for negativa, aí é um processo não espontâneo, que é o que acontece nas eletrólises. Vamos lá, por exemplo. Se eu penso aqui, potencial de redução. Qual espécie sofre redução mais facilmente? Qual dessas três sofre redução mais facilmente? Todos são potenciais de redução, fato. Todas são potenciais de redução. Qual das três sofre potencial mais facilmente? A que tiver o maior potencial de redução, que no caso é a prata. Rodrigo, tem como eu saber quem oxida ou quem reduz mais facilmente sem saber o potencial? Tem. E aí eu gostaria que você lembrasse do seguinte. Vou colocar aqui na direita. Existe uma fila. Você vai lembrar li, ca, ba, can, na, magrela. Tem um espaço do lado? Tem não. Deixa eu apagar. Colocar mais para a esquerda. Lica, bacana, magrela e alta. Pronto, lembra esse macete. Lica, bacana, magrela e alta. Esses aqui são os elementos que se oxidam com maior facilidade. Lembra disso, por favor. Eles se oxidam com maior facilidade. É um macete, é o lica, bacana, magrela e alta. Na internet você pode até mesmo encontrar o restante desse macete, que aí vem zina, cretina e feia, alguém, mas enfim, os principais são esses. Hoje em dia não cai mais do que esses para vocês, tudo bem? Lica, bacana, magrela e alta. Nesse caso aqui é a prata que vai fazer o quê? Reduzir com maior facilidade. Qual espécie é melhor agente oxidante? Lembra que o agente oxidante é aquele que reduz. Lembra que é o oposto. Então, no caso, aqui vai ser quem? A prata, em específico, como agente oxidante. Fechou? Então, conclusão. Maior potencial de redução, maior facilidade de redução, porque ele oxida alguém, então ele é o melhor oxidante. Oxidante, não é que oxida. Oxidante, ele vai causar uma ação de oxidar o outro. Tudo bem? Reações espontâneas, já falei em específico sobre isso, já falei. Aqui, ó, questão. Um metal pode sofrer corrosão quando em soluções aquosas que contêm íons de outro metal. Exemplos de metais que sofrem corrosão em presença de uma solução contendo níquel mais 2. Nas condições padrão são. O que eu quero mesmo? Metal pode sofrer corrosão quando em soluções aquosas. Então, exemplo de metais que sofrem corrosão em presença de níquel. Opa,
Se o metal vai sofrer corrosão, é porque ele vai se oxidar na presença do níquel. Se ele vai se oxidar, é porque ele tem menor potencial de redução. Essa que é a lógica. Se ele vai se oxidar, é porque ele tem menor potencial de redução. Como ele falou do níquel, então o níquel tem um potencial menos 0,25. Então a ideia é, aquele que tiver menor potencial que menos 0,25 vai se oxidar. Quem que tem menor potencial? Magnésio e ferro. Muitas vezes, a tabela de potenciais que vem na prova, ela vem em ordem crescente, tá, gente? Então é simples. Quanto mais abaixo, reduz. Quanto mais acima, oxida. Muitas vezes, não é sempre, beleza? Nesse caso aqui, seria o quê? Se o potencial do níquel é menos 0,25, eu vou olhar para onde? Quem oxida, que no caso tem que ter um potencial menor. Potencial menor, em específico, é quem? Ferro e magnésio. Eu ia falar manganês, ó. Magnésio. Letra B. Aí entramos na perspectiva de metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? É um metal onde o qual vai se sacrificar. O que é se sacrificar? Se oxidar. Se sacrificar é ele perder a sua massa. Se sacrificar é ele proteger o outro. Por exemplo, eu tenho metais que são muito utilizados na parte de estruturas, na parte de casas, enfim. Exemplo, ferro. Mas o ferro, em específico, ele tem um quê? Uma facilidade de se oxidar ao meio ambiente. Por conta do gás oxigênio, da água, enfim, umidade, né? Mas o que eu posso fazer? Envolver o ferro com outro metal. Para que quando esse metal, quando esse prego, parafuso, estruturas metálicas, quando elas forem atingidas e possivelmente sofrerem uma oxidação, quem que vai sofrer? Aquele que está com ferro. Casco de navio também, principalmente casco de navio, tá? Por quê? Por conta dos sais da água que facilitam a indução elétrica, tá? Então, metal de sacrifício, proteção de outro metal, sofre oxidação e tem potencial de redução menor que da espécie que irá proteger. Sempre. O potencial de redução é o quê? Menor da espécie que eu vou proteger. É sempre menor. Fechou? Então, qual que é a ideia? O potencial de quem vai ser sacrificado tem sempre que ser menor de quem eu quero proteger. Beleza? Por exemplo, quais metais poderiam ser utilizados para proteger o encanamento de cobre? Então a ideia é, eu quero proteger o encanamento de cobre. Então eu tenho que olhar para o potencial de cobre. O potencial de cobre é mais 0,34 volts. Opa! Então para eu proteger, eu tenho que ter um potencial menor. Rodrigo, por que tem que ser menor? Porque se é menor o meu potencial de redução, eu vou me oxidar. Se o meu potencial do sacrifício for maior, ele vai oxidar o outro com maior facilidade. Então, qual que é a ideia? O cobre tem um potencial mais 0,34 volts. Se eu quero proteger ele com alguém que irá se sacrificar, eu tenho que procurar aquele que tem menor potencial. Nesse caso, eu tenho duas possibilidades, que é o zinco e o ferro. Simplesmente. Então, se eu quero proteger, é manter ele reduzido. Então, para eu manter ele reduzido, tem que ser zinco e ferro nesse caso. Beleza? Rodrigo, onde que eu posso ver, por exemplo, a perspectiva de metal de sacrifício? Ó, casco de navio, né? Como o Leandro falou. A ideia também aqui é casco de navio, algumas partes metálicas, né? Mas também, por exemplo, sabe aquelas latas de alumínio que são de refrigerantes, energéticos, assim por diante? A lata ela é de alumínio, mas a tampa, aquela tampinha, aquele lacre, é de magnésio. Por quê? Porque o magnésio ele está protegendo o alumínio de se oxidar. Sabe aqueles enlatados
Exemplo, milho, verde, enfim, comidas enlatadas, sempre, sempre, sempre é indicado a você não comprar comida enlatada que está amassada. Por quê? Porque as comidas enlatadas, elas na parte interna têm um filme protetor. Por quê? Para impedir que o alimento entre em contato com o metal. Porque o metal, ele vai oxidar com facilidade. Se eu amassei, o que vai acontecer? Eu possivelmente rompi esse filme protetor. E se eu romper esse filme protetor, o que vai acontecer? O alimento vai estar intoxicado pelo metal, vai deixar exposto, ok? Ó, questãozinha de Goiás. A corrosão é um processo de óxido-redução que ocorre em metais. Este problema é frequentemente observado em canalizações de água e lataria de automóveis. Em automóveis, por exemplo, a lataria constituída de ferro é oxidada facilmente quando expostos à maresia. A corrosão pode ser evitada pelo uso de revestimentos de proteção, como tintas, graxas ou alguns metais. Para quem, por exemplo, tem alguma mesa, alguma coisa que é metálica, uma bicicleta, e, sei lá, bateu ou arranhou, pode perceber que naquele local que arranhou a tinta, oxidou com uma facilidade. Por quê? Porque a tinta ela serve como proteção, uma barreira protetora. A tabela a seguir apresenta as semi-reações e o potencial padrão para 5 metais. Tá aí, ó. Magnésio, zinco, ferro, estanho e chumbo. De acordo com os dados apresentados, deixa eu só tirar aqui esse emblema rapidinho, porque tá impactando ali no negócio, na imagem. Pronto. Ah, já virou a resposta. Ó, de acordo com os dados apresentados, conclui-se que os metais mais indicados para proteger o ferro e, consequentemente, retardar, vou colocar aqui para cima, retardar a sua corrosão. O que você vai observar? Ó, eu tenho magnésio, zinco, ferro, estanho e chumbo. Eu quero proteger o quê? O ferro. Se eu quero proteger o ferro tem que ter o quê? Um maior potencial de redução. Então, para proteger, tem que ser aquele com menor potencial de redução. Quem tem menor potencial de redução aí? O do ferro é menos 0,44, certo? Ó, menos 0,44. O de sacrifício tem que ser menor. Então, eu tenho quem menor? O zinco e o magnésio. Lembra que eu falei? Muitas vezes vai estar em ordem crescente. Se estiver em ordem crescente, os mais acima reduzem, ou os mais acima oxidam, os mais abaixo reduzem, tudo bem? Então, nesse caso, resposta letra B. Fechou? Sobre pilhas, eu já falei com vocês porque eu destaquei ali agorinha com vocês toda a perspectiva de pilhas na lousa digital com vocês, tudo bem? Vamos para... Ah, tá, isso aqui é interessante. Antigamente era cobrado mais, mas existe uma representação em UPAC para pilha, tá? Que é simplesmente a primeira parte eu tenho que destacar o ânodo. Barra, barra, destacando a ponte salina e depois o cátodo. Aí simplesmente colocar, por exemplo, se o ânodo aqui oxida, colocar zinco, barra, zinco mais 2, porque aí eu vou observar que o zinco ele está indo de onde? De 0 para mais 2, ou seja, oxidando. Barra, barra, porque é a separação da ponte salina. Aí vem cobre mais 2 para cobre 0. Isso aqui é uma representação UPAC. Antigamente era mais cobrada, hoje em dia não é tão cobrada, tudo bem? Falei sobre ponte salina já, falei sobre tudo isso, falei. Questão. Levando-se em conta os potenciais padrão de redução dos eletrodos sob temperatura de 25 graus Celsius, são feitas as seguintes afirmações. 1. Ao se fechar o circuito, haverá um fluxo de elétrons do eletrodo de níquel para o de zinco. Primeiro, níquel, potencial, menos 0,25.
zinco, potencial menos 0,76. O níquel tem maior potencial, então ele vai reduzir. Se o níquel vai reduzir, qual que é a ideia? Ele vai ganhar elétrons. A 1 fala, ao se fechar o circuito, haverá fluxo de elétrons do eletrodo de níquel para o de zinco, certo ou errado? Errado. É do de zinco para o de níquel, beleza? Continuando, 2. O eletrodo de níquel será o cátodo nessa pilha. Níquel tem o quê? Maior potencial. Maior potencial reduz. Quem reduz será o meu cátodo. Pronto. Quem reduz será o meu cátodo. 3. Ao se fechar... Caso que nós... Ah, tá. Só responder aqui uma coisa rapidinho. Continuando. Respondendo minha chefe. 3. Ao se fechar o circuito, o voltímetro deve acusar um valor aproximado de 0,5 volts. Como é que eu vou calcular? Pela DDP. Como é que eu vou calcular a DDP? Cátodo menos o ânodo. 0,25. Vou pegar aqui os dados. Vamos aqui. O que eu observo através desses dados? Que o zinco, ele tem menor potencial. Se ele tem menor potencial, ele vai fazer o quê? Oxidar. O níquel tem maior potencial, então ele vai reduzir, certo? Então, como é que vai ficar? A DDP é igual ao cátodo menos o ânodo, os seus potenciais de redução. DDP fica cátodo menos 0,25, menos da fórmula, o menos 0,76. Fica menos 0,25 mais 0,76, fica mais 0,51. Positivo, indicando que é o quê? Um processo espontâneo. E aí ele fala o quê? Na 3? Que dá aproximadamente 0,5, certo? Dá aproximadamente. Perfeito. Então, 2 e 3 corretas. 2 e 3 corretas, só tem uma alternativa, que é a letra D. Mas vamos ver a 4. Os cátions da ponte salina migram para o recipiente contendo a solução de nitrato de zinco. O legal é que ele até já identificou, né? A ponte salina bonitinha para onde cada coisa vai. Mas o cátion da ponte salina vai para o lado que vai ficar negativo. O lado que fica negativo é aquele lado que faz o quê? Que está simplesmente perdendo cátions. Simplesmente o lado que reduz. Aqui eu tenho as explicações bonitinhas de cada um, e esse slide está com vocês, tá? Ó, por exemplo, tem esse outro macete também do crão, que é o cátodo reduz, o ânodo oxida. Eu prefiro o pão, mas enfim. Ó, observei o quê? Reação global. Níquel passa de mais 2 para 0, zinco de 0 para mais 2. O que acontece? DDP fica como? Mais 0,51. Vimos isso já. Sentido do elétron. O elétron transita pelo fio condutor externo, doando para o cátodo. Perfeito. Por quê? Porque é de onde oxida para onde reduz. Ou seja, do negativo para o positivo. Ou seja, do zinco para o níquel. Então, nesse caso, qual que é a perspectiva agora da ponte salina? Ah, tá. Primeiro, o cátodo polo positivo, o níquel polo negativo. Os elétrons vão do zinco para o níquel. Então, simplesmente, o zinco está oxidando e o níquel está reduzindo. Sobre a próxima, a perspectiva, o eletrodo de níquel será o cátodo da pilha. Como a pilha dá positiva, o níquel é o cátodo, tá perfeito. A 3 já falamos, agora a 4, né? O cátion da ponte salina migram, né, para o recipiente contendo a solução de nitrato de zinco. O cátion migra para a solução que tem o quê? Nitrato de níquel, não é nitrato de zinco.
A ponte salina, ou seu íon nitrato, que vai para o nitrato de zinco, é o lado esquerdo, que é onde está o zinco, tudo bem? Então, simplesmente está errada a 4. Resposta letra D, apenas 2 e 3. No caso, nem precisava olhar a 4, porque quando você viu que 2 e 3 estava correta, já matava ali, certo? E agora, a perspectiva de eletrólise. Vou só pegar água e já volto. 1 segundo. Já, pessoal, dando continuidade. Gente, a perspectiva de eletrólise, ela vem cada vez menos sendo cobrada. Mas, se o seu foco também for vestibular tradicional, ela é de extrema importância, beleza? Quando eu falo assim eletrólise, é uma perspectiva inversa à pilha na relação dos polos, porque é um processo não espontâneo. Ou seja, eu absorvo energia, beleza? Como que vai funcionar? Eletrólise, vamos lá. O fluxo normal seria o quê? Primeiro, eu tenho eletrodos inertes, pode ser carbono, grafite ou até mesmo platina. O que acontece? Vai ser até meio estranho conversar isso com vocês, mas idealiza comigo uma coisa. Para nós, quando a gente olhou, por exemplo, cobre, zinco, ferro e assim por diante, são todas perspectivas espontâneas. Na eletrólise, a gente vai ter que observar o quê? O cátion ganhando elétrons e o ânion perdendo elétrons. Aí tu pensa, cara, mas que estranho. Porque cátion, ele libera elétrons com facilidade. Sim, mas na perspectiva espontânea. E o ânion, ele faz o quê? Ele ganha elétrons com facilidade. Mas lembre-se, na eletrólise será o oposto, fechou? O que vai acontecer? O polo negativo e o polo positivo serão inversos, porque eu não vou ter apenas um fluxo contínuo, eu vou ter uma adição de energia através de uma pilha, uma bateria, enfim, uma força externa, tudo bem? O cátion vai fazer o quê? Receber elétrons, então ele será meu polo negativo, e o ânion vai perder elétrons, ele será meu polo positivo, tudo bem? Então o cátion vai sofrer redução, ele vai ser meu cátodo, e o ânion vai sofrer oxidação, será o meu ânodo, fechou? Então perceba o seguinte, o ânodo é polo positivo, o cátodo é polo negativo. Os polos são inversos aqui nesse meu caso. Vou colocar minha câmera para cá. Os polos são inversos nesse meu caso, beleza? Só os polos. Então qual que é a diferença? Vamos lá, diferença. Na pilha, a energia gerada na eletrólise é consumida. A reação na pilha é espontânea, na eletrólise é forçada. O cátodo é positivo na pilha, na eletrólise é negativa. O ânodo é negativo na pilha, na eletrólise é positiva. Beleza? Essa é a visão que você tem que ter. Fechou? Continua sendo cátodo reduz, ânodo oxida, o que inverte apenas os polos. Aí há dois tipos de eletrólise. A ígnea, que o eletrólito será fundido,
e a aquosa, onde o eletrólito ele é dissociado / ionizado. Como que eu gosto que vocês lembrem? Vamos para cá. Vou colocar aqui embaixo. Eu tenho eletrólise. Eu tenho a ígnea e eu tenho a aquosa. A principal diferença vai parecer besteira no começo, mas eu vou explicar. É porque a ígnea é seca e a aquosa tem água. Ah, Rodrigo, não me diga, a aquosa tem água. Sim. Mas pelo fato de ter água, a água ela sofre uma auto-ionização. Como assim? A água, ela não tem aquela questão de se auto-ionizar em íon H+, mais íons OH-? Ou autoprotólise, né? Também dessa ideia. Por conta disso, eu vou ter competitividade. Então, eu vou ter competição. Esse que é o ponto alto da eletrólise aquosa, é competição. Por que competição? Porque a ígnea, pelo fato de ser seca, ela vai ter apenas um cátion e um ânion. Então é simples. O cátion vai fazer o quê? Reduzir e o ânion oxidar. Pronto, lindo, maravilhoso. Mas na aquosa, pelo fato de eu ter água e a água se ionizar, eu vou ter o quê? 2 cátions e vou ter 2 ânions. Então, por conta disso, eu terei competição. Beleza? Então, a ígnea é simples. O cátion formado é só um, o ânion formado é só outro. Na aquosa, eu vou ter competição, e é isso que complica as questões. Como é que funciona a ígnea? Por exemplo, aqui, cloreto de sódio. Vai sofrer um puta aquecimento, eu vou ter sódio puro no estado líquido e cloro puro no estado líquido. Beleza. Eu tenho apenas um cátion e um ânion. Bem simples. O que vai acontecer? Cátion vai ganhar elétrons. Cátion vai ganhar elétrons e o cloro vai perder. Lembra que é o processo inverso. Então, o cátion vai ganhar elétrons e se tornar o sódio zero, que o sódio vai ganhar elétrons, que é o meu cátion. O ânion, que é o cloro, vai perder elétrons e se tornar gás cloro. Então, em um eletrodo, eu vou ter formação de gás cloro e no outro eletrodo, vou ter formação de sódio zero metálico. Beleza? Só fazendo aqui o balanceamento específico para vocês. Questão aqui. A aparelhagem utilizada para realizar a eletrólise ígnea do cloreto de sódio está representada no esquema simplificado, onde os eletrodos inertes A e B estão conectados a um gerador de corrente contínua. Beleza. Ao se fechar o circuito, ligando-se o gerador, pode-se concluir que aí o gás cloro borbulha no eletrodo A. Qual que é a ideia? Se eu tenho cátion e ânion, o cátion vai fazer o quê? Aumentar o NOx. Desculpa, o cátion vai fazer o quê? Diminuir o NOx, porque ele vai ganhar elétrons. Exemplo. Deixa eu pegar esse esquema aqui e colocar aqui para descrever em cima. Observe o seguinte. Ele só fala o quê? A aparelhagem utiliza o quê? Cloreto de sódio. Gente, se eu utilizo cloreto de sódio e é uma eletrólise ígnea, simplesmente eu vou ter o Na+, mais Cl-. Cl-, certo? Se é não espontânea, é só você fazer o quê? Que o sódio ele vai ganhar elétrons e se tornar sódio zero. O cloro ele vai fazer o quê?
perder elétrons e virar gás cloro. Pronto. Qual que é a ideia por trás? Você lembrar que eu estou indo de mais para zero, então eu sofro uma redução. Eu estou indo de menos para zero, eu estou sofrendo uma oxidação. Certo? Redução continua sendo cátodo. Oxidação continua sendo o ânodo. O que muda? Lá na pilha, o ânodo é negativo. Aqui, o ânodo é positivo. Então, o cátodo é negativo. Tá certo, muda só o sinal. Muda só o sinal. Pronto. Então, olha só, aqui eu tenho minha fonte de tensão, certo? Aqui eu tenho um polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo. Então, qual que é a ideia? O gás cloro será formado... Ah, tá. O gás cloro será formado no polo positivo. Então, aqui eu vou ter formação de gás cloro. Quando ele fala borbulha, é justamente porque é um gás. Então, aqui eu vou formar gás cloro. Vou borbulhar, tudo bem? E aqui eu vou formar sódio zero. Pronto. Essa é a perspectiva. Então, quando ele fala, ao se fechar o circuito ligando o gerador, pode-se concluir que o gás cloro borbulha no eletrodo A. É no eletrodo B. A redução do cloreto ocorre no eletrodo negativo. A redução do cloreto. O cloro está fazendo o quê? Oxidando. C. O sentido da corrente elétrica é do eletrodo A para o B. E aí? O sentido da corrente elétrica é de quem oxida para quem reduz. Quem oxida é o cloro está no B, então é no B para o A. Não é da para o B. D. Os ânions são oxidados no eletrodo B. Os ânions são oxidados no eletrodo positivo, que é o eletrodo B. Então a D está correta. E. O sódio metálico oxida-se no eletrodo A. O sódio metálico é no A? É no A, mas ele reduz. Cara, tá vendo como é que os detalhes são importantes? Então, cuidado com isso, por favor, beleza? Mas hoje em dia eu nunca mais vi questões de eletrólise ígnea, nunca mais vi mesmo, só de eletrólise aquosa, que é aí que vem a questão. Já falei sobre eletrólise, falei. O que acontece na aquosa? Eu tenho competitividade. O que eu quero que vocês façam? Por exemplo, vamos lá. Se eu tenho agora cloreto de sódio, ele vai sofrer uma dissociação entre Na+, mais Cl-. Aí eu vou ter também água. Só mudar aqui a câmera para vocês. Aí eu vou ter também água. Aí eu vou me ionizar em H+, mais OH-. Você vai ter uma competição, gente. Só um cátion pode reduzir e um ânion pode oxidar. Aí a ideia é quem vai ser, quem vai ser. Aí existe uma fila. Existe uma fila. Existe a fila de prioridade dos cátions e a fila de prioridade dos ânions. Vamos lá. Então, por exemplo, qual cátion reage e qual ânion reage, né? Prioridade de descarga. Como assim? Prioridade dos cátions. Eu sempre vou ter hidrogênio. Por quê? Porque eu sempre vou ter água. Então, o que você tem que pensar? O hidrogênio ganha de quem? Da 1A, da 2A e de alumínio mais 3. Ele perde para quem? Para os demais cátions. Pronto. Então, se eu tiver elementos da 1A, 2A e o alumínio mais 3, o hidrogênio ganha. Se for demais cátions, tipo prata, chumbo, mercúrio, o hidrogênio perde. O que isso quer dizer? Aqui na minha competição, eu tenho sódio, que é um elemento da 1A, e tenho o hidrogênio. Então, o hidrogênio ganha. Se o hidrogênio ganha, quer dizer que eu vou formar gás hidrogênio. Se eu formo gás hidrogênio, o meu sódio fica na solução, beleza? Fica na solução. Pronto. Então, o hidrogênio ganha.
Já caiu bem parecido no Enem, bem parecida. E agora dos ânions, eu sempre vou ter hidroxila, porque eu sempre vou ter água. Aí vamos lá. A hidroxila ganha de quem? Dos oxigenados e do flúor menos. Ela perde para quem? Para os não oxigenados. Então vamos lá. A hidroxila ganha dos oxigenados e do flúor menos. Ela perde para os não oxigenados. Nesse caso aqui, o cloro, ele se enquadra no não oxigenado. Então eu vou formar gás cloro, beleza? Cuidado. Rodrigo, eu tenho dificuldade de lembrar. Minha dica vai ser a seguinte: existe 90% de chance de o íon ânion ser o oposto. Como assim? Se quem vai formar é gás hidrogênio, eu sempre vou no sentido oposto. Beleza? Eu sempre vou no sentido oposto. É muito difícil ser o cátion e o ânion da mesma substância. É muito difícil. Beleza? Então, muitas vezes é o oposto. Se eu fosse falar uma outra coisa para você, importante sobre os ânions, é o seguinte. Lá na tabela de prioridade, tá o quê? Os oxigenados, tá o flúor menos, eles perdem da hidroxila, e quem ganha da hidroxila são os não oxigenados, né? Se o seu foco é vestibular tradicional, eu quero que você grave mais uma coisinha, que tem o pica das galáxias. O maior de todos é o HSO4-. Esse íon aqui que é o meu íon bisulfato. Ah, Rodrigo, mas ele é oxigenado, mas ele é uma exceção. Ele é a maior prioridade de todas. Ele é derivado da ionização de um hidrogênio de um ácido sulfúrico. Beleza? Então, se o seu foco é vestibular tradicional, o NEMAT, o FRR, o Unicamp, cara, vestibular militar, grava esse caso. Maior que os não oxigenados tem esse íon bisulfato, beleza? Tem vestibular tradicional com pegadinha que cai ele. Se o seu foco é só Enem, só esses aqui tá ótimo. Fechou? Grava isso. Outra coisa que pode cair para vocês. Uma questão, ela pode falar que foi adicionado na solução fenolftaleína. O que é a fenolftaleína? É um indicador ácido-base, certo? Quando eu tenho uma substância base, ela fica roseada. Quando ela tem uma substância ácida, ela fica o quê? Incolor. Uma questão pode falar bem assim: ao longo do tempo que a eletrólise vai acontecendo, a minha solução vai ficando roseada ou vai ficando incolor. Cara, se vai sair gás hidrogênio, vai sair gás cloro, a minha solução vai ter o quê? Hidróxido de sódio. Eu vou formar ao longo do tempo hidróxido de sódio. Então, simplesmente, a minha solução vai ficando mais básica. Então, a minha solução vai ficando mais roseada. Cara, esse ponto é importante. Fechou? Então, esse ponto é importante também você identificar. Voltando para o slide, então quem reage nesses casos é quem? Gás hidrogênio vai ser formado e gás cloro será formado. Combinado? Questão aqui. Há uma solução aquosa contendo Ki, que é o iodeto de potássio, suficiente para tornar o meio condutor. Foram adicionadas algumas gotas de indicador fenolftaleína, olha aí, ó. A solução resultante foi eletrolizada com eletrodos inertes no dispositivo esquematizado a seguir. Então aqui eu tenho o eletrodo inerte, né? E tem a solução de Ki. Pessoal, ele falou que a solução é de Ki. Pronto. O que você vai fazer? A sua dissociação. Como assim? Ah, é Ki
Então, eu vou me dissociar em K+, e iodo menos. Eu tenho água. Então, eu vou me ionizar em H+, e OH-. Pronto. O que vai acontecer? Entre hidrogênio e potássio, quem ganha? Hidrogênio. Entre iodo e hidroxila, quem ganha? Iodo. Então, eu vou formar ao longo do tempo hidróxido de potássio. Com base no exposto, pode-se prever que durante a eletrólise da solução haverá desprendimento de gás. Onde que eu vou desprender gás? Em ambos. Porque aqui eu vou formar gás iodo e aqui eu vou formar o quê? Gás hidrogênio. Em ambos os eletrodos. E aparecimento de cor vermelha apenas ao redor do eletrodo negativo. Gente, cuidado com uma coisa. O aparecimento de cor vermelha ou roseada, rosa, é em toda a solução. Mas teve um vestibular tradicional que uma questão ela aceitou apenas em um eletrodo, tudo bem? O mais coerente é em toda a solução. Então vamos lá. Ó, a A fala em ambos, a B fala em ambos, a C fala em ambos, a D e E fala somente. Então é A, B ou C. Aí ele fala, aparecimento de cor vermelha apenas ao redor do eletrodo negativo. Não. Apenas do positivo. Não. E ao redor dos dois eletrodos. Ao redor dos dois eletrodos é a resposta correta, tudo bem? Letra C. Mas teve um vestibular que até entraram com recurso que ele aceitou, não foi essa questão, tá? Que ele aceitou a perspectiva de apenas em um eletrodo, mas não tem nexo, porque a minha base ela é formada, no caso a base forte, uma hidroxila com um elemento da 1A, por exemplo, né? Vamos lá para a eletrólise na perspectiva de estequiometria, que é o último ponto do dia. Quando eu falo na eletrólise na perspectiva da estequiometria, vai ficar rosa nas bases? Sim, rosa nas bases. É porque aquela questão fala avermelhada, porque assim, alguns livros didáticos estabelecem que a fenolftaleína, a cor roseada é avermelhada, mas é porque isso depende do tipo de fenolftaleína, depende da solução, tudo bem? Mas vermelhada, roseada, é tudo a mesmo princípio. Leis de Faraday. A perspectiva é o quê? Faraday determinou que a quantidade de substância produzida numa eletrólise é proporcional à quantidade de carga que passa pelo sistema e à massa molar da substância. O que isso quer dizer? Quanto mais energia eu adicionar, mais eu reduzo um metal. Pronto. Quanto mais energia eu adicionar, mais eu reduzo o metal. E essa redução é totalmente proporcional. Como assim? Primeiro, o que é quantidade de carga? Isso que vocês veem na física, né? Q é igual a I vezes T. Quantidade de carga é igual a intensidade da corrente vezes o tempo, certo? Esse meu Q é a quantidade de carga dada pela unidade em coulombs. O meu I é a minha intensidade dada em ampere. E o meu T é o meu tempo, que tem que ser em segundos. 1 Faraday equivale ao quê? 96.500 coulombs. Lembra disso, por favor. E o que Faraday determinou? Que 1 Faraday equivale à carga de 1 mol de elétrons. Essa que é a cereja do bolo, tudo bem? Então, 1 mol de elétrons sempre equivale a 96.500 coulombs. Sempre, sempre, sempre. Pronto. É só isso. Rodrigo, mas pô, eu lembro que tem um cálculo enorme. Aí, pessoal, eu vou mostrar duas formas. Opa, eu dei um zoom, foi na outra tela. Eu vou mostrar duas formas de você resolver, tá? Vou colocar em outro slide aqui, em outra telinha. Você já sabe que Q é igual a I vezes T, certo? Beleza. Existe uma fórmula que muitas pessoas usam que é massa é igual a E vezes T vezes I sobre 96.500. Onde E é número... Desculpa, E é massa molar sobre número de mols de elétrons. Isso aqui é um cálculo horrendo. É muito grande. Idealiza comigo. Você sabe que Q é uma unidade dada em coulomb, certo?
E você sabe que 1 Faraday equivale a 96.500 coulombs. Você sabe que 1 Faraday equivale a 1 mol de elétrons. Então, você sabe que 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Então, tudo isso aqui é proporcional. Se eu falo, por exemplo, cobre mais 2 elétrons, se tornando cobre 0. Quer dizer que toda vez que eu formar 1 mol de cobre, eu uso 2 mol de elétrons. Isso quer dizer que toda vez que eu formar 1 mol de cobre, eu utilizo 2 Faradays. Isso quer dizer que toda vez que eu formar 1 mol de cobre, eu utilizo o quê? 2 vezes 96.500. Quanto que vale 1 mol de cobre? 63,5 gramas por mol. Então, isso quer dizer que toda vez que eu formar 63,5 gramas, forma o quê? 190... Buguei. 96.500 vezes 2. 193. Minha cabeça estava certa. 193.000 coulombs. Então, tudo você pode fazer numa ideia proporcional. Em vez de você usar essa fórmula, ok? Porque, cara, essa fórmula aqui você teria muito mais dificuldade ao meu ponto de vista. Quer ver? Sabendo que 1 Faraday é igual a 96.500 coulomb, o tempo em segundos necessário para eletrodepositar 6,35 gramas de cobre. E perceba que as questões elas vão trazer em proporção, ó, 6,35 gramas de cobre mais 2, utilizando uma corrente de 2 amperes. Beleza, raciocina comigo. Eu quero eletrodepositar 6,35 gramas de cobre, certo? Eu sei que 63,5 gramas é para 193.000 coulombs. Beleza. Se eu tenho 6,35 gramas, estou para X. Daqui para cá é dividir por 10. Então, daqui para cá, proporcionalmente, é dividir por 10. Então, o meu X é igual a quanto? 19300. É 19.300 coulombs. Mas a questão ela quer o quê? O segundo. Quanto que é a intensidade da corrente? 2 amperes. Se eu sei que Q é igual a I vezes T, quantidade de corrente, 19.300, é igual a intensidade, 2 vezes o tempo. Vai ficar tempo é igual a 193.000 sobre 2. Opa! 193, 19.300 mil sobre 2. Esse meu tempo vai dar quanto? Divido por 2. 90... Ah, tá, é verdade. É a lógica por trás. 96.500 coulombs. Pronto. Coulombs não. Segundos. Resposta, letra D. Tudo em si é proporcional. 19.300, 19.000... Hã? Eu fiz alguma coisa errada. O que foi? O que a questão queria? Ela queria os segundos? Queria os segundos, 2 amperes, coloquei 2 amperes. 63,5, 193.000, 193.000. Cadê? 2,96.500. O senhor dividiu por 2. O 193 vezes 19.300. Dividiu por 2 aonde? Cadê? Eu dividi por 2, é verdade. É porque tava na calculadora já o valor. Eu que buguei. Tava na calculadora o valor. Perfeito. Buguei. 19.300 dividido por 2. 9.650. Eu que usei o valor que já tava na calculadora. 9.650 segundos. É porque minha calculadora tá no carro. Em vez de ir lá pegar, fica mais fácil assim. Então dá quanto? Não, pera aí. Ah, tá. Aí tem o restante aqui. 9.150. É que até ir no carro pegar, entendeu? Dá um tempo mais complicado.
Tu só não viu, pô, verdade. Não, de boa. Ah, tava certo, né? Ah, tava certo. É porque eu cheguei até aqui, eu pensei que era a resposta. Enfim. Aham. Eu cheguei até aqui, né? Não, não, eu tinha acertado, tinha acertado. É que eu esqueci que tava aqui o final ainda. Vamos lá. Essa parte da perspectiva de Faraday não vem caindo tanto. Esse é o fato. Caiu no Enem, mas foi em 2017 ou foi 16 e também foi sobre o cobre, né? Tem pessoas que gostam de fazer pela fórmula. M igual a E vezes T vezes I sobre 96.500. Eu prefiro que você faça por relação, dedução, equivalência, proporção. Por quê? Porque as questões elas não querem que você seja o fodástico da matemática. Perceba que aqui ela trouxe proporcional 6,35 gramas. Beleza? Então, analisa esse ponto. Fechou? Pessoal, o Meet de hoje fica por aqui. Eu tenho que ir correndo ali resolver um negócio. E é isso. Nessa semana, que é a próxima, é a semana que antecede o dia 1 do Enem. Então, no caso, não vamos ter conversa, não vamos ter Meet, porque eu quero que vocês foquem pro dia 1, obviamente. Mas na segunda-feira que vem, depois da prova do dia 1 do Enem, estaremos já disponíveis. Eu vou só fazer umas alterações nos horários e envio para vocês, tá? Mas vamos tacar pau e resolver questões também. Fechou? Qualquer dúvida, só manda mensagem. Mandei para vocês os slides e mandei também as listas de exercício. Beleza? É isso. Bom fim de semana a todos. Se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado para vocês. Obrigado a vocês.